Mas vamos em frente? Vem comigo. Eis que me aparece recentemente um vídeo do Mr. Catra dando entrevista na rádio Jovem Pan. Era apenas um trecho de pouco mais de 1 minuto, onde, entre outras coisas, ele compartilha com a gente um conhecimento histórico. Na realidade, não foi o branco que escravizou o preto, foi o negro que escravizou o negro e vendeu para o branco na costa. Todo mundo sabe disso. Quando eu vi isso, eu fiquei estarrecido. Mas não por causa dele, por causa de mim mesmo, porque ele disse que é fato histórico, de que eu tenho conhecimento. Se hoje eu estivesse fazendo uma prova de história e uma das perguntas fosse: como os europeus conseguiram os escravos na África? Minha resposta seria que os escravos eram comprados dos próprios africanos, já que muitos povos já mantinham pessoas como escravas. Daí pronto, acabou. Mas será que acabou mesmo? Grande parte do aprendizado vem de fazer as perguntas certas. E não estou falando das perguntas feitas pelo professor na prova, porque essas perguntas não servem para aprender, elas servem para avaliar. As perguntas que fazem o aluno aprender são aquelas que ele mesmo faz. O ato de fazer uma pergunta demonstra a curiosidade que aquele assunto despertou no aluno. A pergunta em si mostra qual é o nível de pensamento crítico que aquela pessoa tem sobre ele. E o ato de procurar uma resposta demonstra o interesse em realmente entender aquilo a fundo. Muito interessante essa observação aqui, né? E a gente nem entrou no cerne da questão ainda, hein? E a grande questão que vai ser trabalhada aqui, que ele começa aí a falar com a gente, é que não foi o branco que escravizou o preto. Foi o negro que escravizou o negro e vendeu para o branco. E aí ele diz o seguinte, né? Que se a pergunta da prova dele de história fosse: se hoje estivesse fazendo uma prova de história, né? E essa fosse a pergunta, qual seria a resposta que ele daria, né? Ele simplesmente repetiria o que ele ouviu, como decoreba ou memorização, né? E você faria como? E aí ele entra numa parte bem interessante para nossa reflexão, né? Onde ele diz que grande parte do aprendizado vem de fazer as perguntas certas. Fazer as perguntas certas. E as perguntas feitas pelo professor, isso me deixou bastante abalado e triste, né? Não servem para aprender, simplesmente para avaliar, para dar uma nota, né? Por isso que se tanto fala em decoreba, em memorização, em repetir sem entender, sem compreensão, né? E ele nos diz que as perguntas que fazem aprender são aquelas que são feitas pelo próprio aluno, né? Isso também mostra a curiosidade e como aquele assunto despertou o interesse do aluno. A pergunta que o aluno elabora, que ele faz, mostra, né, qual o nível de pensamento crítico aquele aluno tem sobre o tema, né? E o ato de procurar a resposta demonstra o interesse realmente em entender aquilo a fundo. Quer dizer, aquele assunto motivou, foi do interesse do aluno e ele agora está correndo atrás para buscar respostas para aquela pergunta que ele mesmo fez, né?